Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá amigos e amigas da comunidade Luz Brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal é Só Gente. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Nessa edição, vamos ver como está sendo feito o trabalho de restauração do Salão Cerejeira, realizado no Centro Cultural Português de Santos. Vamos assistir. O trabalho de restauração no Salão Cerejeira do Centro Cultural Português de Santos, realizado pelo arquiteto Demontier Meirelles e pela restauradora Andréa Nalini, requer muito estudo, trabalho e, é claro, uma dose de coragem. Esse processo que nós estamos desenvolvendo agora, ele faz parte, ele é um desdobramento do estudo que nós fizemos o ano passado, né? O ano passado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do edital de divulgação cultural, nos apoiou financeiramente para fazer o estudo da pintura artística do Salão Cerejeira. Dentro desse estudo, a gente pôde comprovar a existência de pintura artística. E agora, para o ano de 2024, nós, através desse mesmo edital, conseguimos um pouco mais de apoio financeiro para fazer uma ampliação dessa prospecção, né? Então, nós escolhemos a fachada frontal para poder fazer esse trabalho, né, de remoção de todas as camadas de tintas, né, posteriores e trazer à tona as duas principais fases de pintura do qual o Salão Cerejeira passou ao longo dos anos. A gente faz o processo de remoção das camadas, que nós chamamos de decapagem, ele é feito em duas etapas, né? A gente chama de remoção mecânica, que é quando a gente se utiliza principalmente de bisturi para fazer a remoção das camadas, e também da limpeza química, né? Quando a gente usa decapantes, solventes testados, né? Assim, num estudo bem aprofundado da parte química para que não haja nenhum dano maior à pintura. Mas a gente se utiliza de solventes e decapantes para fazer a remoção das camadas de tinta posterior, né? Além disso, a gente se utiliza também das tintas específicas para restauro e as partes que são lisas, né, as recomposições por stencil, que a gente chama, a gente se utiliza das tintas especiais para prédios históricos, né? Então, são tintas à base de silicato de potássio e elas são específicas para a argamassa de prédio histórico, que isso é de extrema importância num trabalho de restauração. Então, a pesquisa histórica é fundamental para a gente, né? Porque o estudo de prospecção diretamente na parede ele é muito invasivo. Então, quando a gente tem o respaldo da pesquisa histórica, facilita muito a gente chegar até as camadas de decoração mais importantes dentro da história de um edifício, né? Então, houve toda uma pesquisa histórica. Quando essa pesquisa ela é realizada, quando a gente vai fazer o estudo de prospecção, e isso tudo faz parte de um projeto que é aprovado pelo órgão de proteção do patrimônio histórico, né, no qual a gente esteja trabalhando. Então, a partir dessa aprovação é que é feita a restauração. Então, antes tem todo esse estudo, que foi o nosso projeto de 2023, e agora a gente fez uma ampliação desse estudo, fazendo toda essa parte de decapagem e recomposição da pintura no lado da fachada frontal. O cuidado que o Centro Português tem com o edifício é assim, importantíssimo, né? A gente
A cada ano a gente tem realizado pequenos trabalhos, né, principalmente preservação, né, do espaço, e que visam justamente deixar a importância cultural do edifício cada vez mais visível, né, e cada vez mais acessível para a população. A arquitetura dele é extremamente importante, ela é uma arquitetura rara no Brasil, né? São pouquíssimos edifícios que nós temos de arquitetura neomanuelina. E então ele é um exemplar arquitetônico, artístico, muito importante, não só para a cidade, mas para a história da arquitetura no Brasil mesmo, né? E o Centro Português tem trabalhado incansavelmente para que a gente consiga cada vez mais ações de preservação do edifício e de todo o aspecto decorativo e cultural mesmo, fundamental. Assim, desde 2021, a gente tem participado desse edital e esse apoio financeiro tem sido fundamental para que a gente faça essas ações de preservação dentro do edifício. Sem o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a gente conseguiria fazer muito menos do que a gente faz. Então, realmente é um apoio fundamental para nós e a gente trabalha ano a ano, sempre tentando fazer as coisas da forma mais correta possível para que a gente continue sendo uma entidade no qual eles possam confiar também para continuar fazendo as aprovações dos nossos projetos. Eu tive o prazer de ir a Portugal agora no mês de outubro. Fiquei muito impressionada com o que eu vi, porque em todas as cidades nos quais a gente passeou, havia muitas obras de restauro. Então, eu pude ver não só os locais já preservados, mas como colegas meus de profissão atuando nos edifícios muito mais antigos do que nós temos aqui no Brasil. Então, foi muito importante para mim, como profissional de restauro, poder ver meus colegas atuando, ver alguns locais, algumas iniciativas, alguns partidos de restauro, como a gente chama, como algumas ações foram realizadas. Assim, foi importantíssimo. Como profissional, foi importantíssimo. Como pessoa, fiquei encantadíssima com o país, assim. Realmente achei maravilhoso a forma como eles preservam o patrimônio histórico, como eles cuidam da própria cultura. É uma lição mesmo para nós que trabalhamos com patrimônio histórico. A culinária é uma coisa extraordinária, assim, né? É impressionante, assim, que coisa incrível que é a culinária portuguesa. Eu tive o prazer de ir para algumas cidades. A que eu fiquei mais impressionada e que realmente ganhou meu coração foi Lisboa, assim. Eu achei Lisboa uma cidade incrível. Ela alia toda essa questão da preservação cultural junto com a vida moderna mesmo, né? Achei uma cidade extremamente pulsante. O Porto, que é lindo, né? A cidade do Porto é lindíssima, né? O que falar da cidade do Porto? E tive a oportunidade de ir à Universidade de Coimbra também, que foi um sonho. Assim, eu tinha muita vontade de conhecer a universidade, porque se eu posso trabalhar com patrimônio histórico hoje foi porque a universidade no qual eu me formei, que é a Unesp, aqui em São Paulo, me despertou essa vontade. Então, eu queria muito conhecer a Universidade de Coimbra e fiquei felicíssima de ter ido. Recomendo a todos que façam também esse percurso, porque vale muito a pena. Eu sou formada em artes visuais pela Unesp. Eu trabalhava em ateliê de artes plásticas. Trabalhei muitos anos com obras móveis, né? Então, quadros, desenhos. E, com o passar do tempo, eu tive vontade de ampliar a minha área de atuação. Como eu gosto muito de pintura mural, eu resolvi estudar e me especializar nessa área. Me especializei aqui na Unisantos, né, em Santos. Fiz a especialização
para fazer projeto de restauro, voltado para a pintura artística, né? E depois estudei no SESI, que é um curso ligado à Universidade de Pernambuco. E lá eu já fiz uma outra especialização que é para gestão, né, de obras, para poder me dar todo o embasamento necessário para atuar dentro de obras de restauração de pintura artística, que é a grande paixão da minha vida. Mais de surpresa, na verdade. Na verdade, nem tanto surpresa, porque já trabalho aqui no Centro de Português faz bastante tempo com a Andréia e o foco era sempre no salão camoniano. Mesmo a Andréia sempre falando, como pode um salão ser tão suntuoso e o outro tão sóbrio? E ela tinha certeza que tinha pintura aqui e eu ficava meio duvidando. Então, a satisfação é grande de a gente ter descoberto as pinturas e finalmente estar restaurando elas, nem que seja uma parede só. Acho que a maior diferença foi a etapa da descoberta mesmo, porque o Salão Camoniano sempre teve com as pinturas todas à mostra, apesar de lá ter alguns problemas específicos, tinha rachaduras, algumas coisas específicas de lá que aqui não tem tanto. Eu acho que a diferença foi mais essa mesmo, daqui descobrir um desenho novo e ver como ele é semelhante ao do Camoniano em alguns pontos. Lá é muito mais elaborado, mas tem alguns elementos em comum, por exemplo, as molduras, as guirlandas, então é divertido ver isso, assim, a mesma família de pinturas no mesmo prédio. Sou formado em arquitetura e urbanismo aqui pela Unisantos mesmo, aqui em Santos. Eu iniciei a pós de restauro, mas interrompi. A minha atuação mesmo foi aprendendo na prática, com a Andréia, com a Márcia Nicolau também. E agora eu sigo com o meu escritório fazendo projetos de arquitetura e focados em restauro com a minha sócia, Amanda Guerra, que é arquiteta e restauradora, assim como a Andréia e a Márcia. Uma satisfação imensa, né? Porque o trabalho é cansativo demais. Então, assim, você vê ele como está agora, por exemplo, as outras paredes completamente cobertas e retornar para como ele era antes, criar ambiência novamente para a sala, é incrível, mas o cansaço vale mais. A gente fica tão exaurido que assim, é só relaxar depois, é ótimo. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do programa que mostra como está sendo feita a restauração do Salão Cerejeira, no Centro Cultural Português de Santos. Já voltamos para assistir a segunda parte. Até já! Assista ao programa Portugal e a sua gente e saiba o que se passa na comunidade luso-brasileira. Cobertura jornalística dos principais acontecimentos, factos e eventos, feitos por toda a gente que movimenta o noticiário no Brasil e em Portugal. Assista todos os dias às 8 horas da manhã, às 5 da tarde e às 9 da noite. O Cantinho de Portugal fica situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.224, no balneário Maracanã, juntinho à praia. Estou te esperando, aqui, no Cantinho de Portugal. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos. Localizado na Rua Amador Bueno 188,
no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo e conheça a história de Portugal. A TV Portuguesa expandiu. Agora você é telespectador de Peruíbe. Pode nos acompanhar diariamente através da SAT TV pelo canal 8.3. Acompanhe nossa programação e fique por dentro do que acontece no universo lusitano. TV Portuguesa, preservando a cultura. Voltamos. Neste segundo bloco, vamos assistir à entrevista da restauradora Andréa Nalini, que falou a respeito da restauração do Salão Camoniano, do Centro Cultural Português de Santos. Vamos assistir. Estamos direto do Centro Cultural Português de Santos, para mostrar o belo trabalho que a restauradora Andréa Nalini tem realizado aqui, juntamente com a sua equipe, com o restaurador Demontier também. Aqui o trabalho que está sendo feito, foi feito no Salão Camoniano e também no Salão Cerejeira, onde estamos agora. E para a felicidade aí da Andréa, que é uma grande restauradora aí, que ela já desconfiava, devidamente por seu competente pro seu trabalho, que aqui, poderia ter outras camadas aqui, no Salão Cerejeira, Então aqui a entrevista hoje vai ser justamente sobre esse trabalho que a Andréa tem feito. Andréa, obrigado por aceitar o convite para a nossa entrevista, E eu queria já começar, justamente isso, essa bela surpresa, esse trabalho que você fez, que você está descobrindo aqui, Eu que agradeço pelo convite, poder falar desse trabalho é um orgulho para mim. E trazer o trabalho de restauração que a gente faz aqui no Centro Português é super importante que a comunidade saiba, que ações de restauro, de conservação estejam sendo feitas, principalmente nos últimos 3 anos. A gente tem feito algumas ações voltadas para essa parte da restauração do edifício, muito com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem sido fundamental para a gente, inclusive nesse estudo que a gente chama de prospecção pictórica aqui no Salão Cerejeira. O trabalho de prospecção pictórica ele é feito nos edifícios históricos, onde a gente encontra as paredes numa feição lisa, principalmente os edifícios construídos nesse período que foi construído o Centro Cultural Português. É muito comum a gente encontrar pintura artística nas paredes. Então, esse processo, a gente faz a remoção dessas camadas de tinta, uma por uma, até chegar na argamassa ou numa pintura artística, como aconteceu aqui no Salão Cerejeira. Então, a gente encontrou 4 fases de ornamentação, a gente pode ver ali as 2 primeiras fases. Então, a parte de cima é a primeira fase de pintura que o Salão Cerejeira teve, com uma pintura muito semelhante ao que se encontra no Salão Camoniano. Então, leva a crer que, ao ser inaugurado a parte artística dos 2 salões, provavelmente foi no mesmo período e realizado pelo mesmo artista, porque a gente encontra indícios na pintura delas serem muito semelhantes. Então, a gente encontra na parte próxima ao forro essa fase da pintura, e logo abaixo a gente já encontra uma segunda fase da pintura artística. Então, essa sala, diferentemente do Salão Camoniano, que manteve a sua ornamentação artística por todo o período em que existe o Centro Cultural Português, o Salão Cerejeira não, ele passou por mais processos de intervenção. Essas aberturas na parede de janela didática, Então, são as janelas que a gente faz a remoção da pintura lisa, deixa o que foi encontrado da pintura artística, para fazer a elaboração do projeto, que precisa ser aprovado pelos órgãos de preservação, aqui no caso de Santos é o Condepasa, e também para que a gente possa fazer a captação dos apoios financeiros, para que a gente tenha condições de fazer o restauro da sala
no geral. Então, o que a gente encontra lá em cima é uma pintura muito parecida com o que a gente encontra no Salão Camoniano, na parte também próxima ao forro, que são uma espécie de guirlandas com laços, né? Então, e também molduras, indícios de molduras, né? Como se a pintura tivesse emoldurada. A gente encontra esses mesmos indícios ali na parte de cima, e na parte de baixo a gente já encontra esse outro tipo de pintura que parece um entalhe, né, que simula um entalhe. Então, são duas fases muito ricas de ornamentação, e a gente vai trabalhar. Eu estou trabalhando no projeto para que permaneçam indícios das duas fases. Certo. E é claro, agora um trabalho assim de suposição também, né? Mas, por exemplo, né? Foram feitas a primeira, o original, e depois foram feitas outras pinturas, outras camadas em cima. Por que essas pinturas elas vão sendo cobertas por novas pinturas? Quem fez aí, teria como assim dizer qual a intenção da pessoa que fez ali colocar uma outra pintura, um outro desenho? A gente não consegue precisar, né? Assim, mas uma hipótese é que essas pinturas artísticas elas eram feitas com muito requinte. Assim, os profissionais que faziam esse tipo de ornamentação eram altamente qualificados, né? E ao longo do tempo, essa é uma mão de obra que foi se perdendo, né? Então, desde a necessidade de fazer um outro tipo de ornamentação, porque não se encontra profissional para continuar mantendo esse tipo de pintura com a qualidade que ela merece, até a própria evolução dos estilos de decoração que foram acontecendo ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, no caso do Centro Português, né, que é um edifício de mais de 100 anos. Então, conta um pouco também da história da mudança na arquitetura, né, assim, a forma como se decora um ambiente num edifício suntuoso como o Centro Português, ela foi mudando também. Então, são os mais diversos motivos, né? A gente não consegue precisar porque a gente não tem registro disso, né? Do porquê de tantas mudanças aqui no Salão Cerejeira, mas a hipótese mais provável é essa, assim, a própria mudança da concepção de estilo de arquitetura, de ornamentação na arquitetura, com também a necessidade de se fazer uma manutenção, né, dentro do ambiente, e nem sempre se conta com mão de obra qualificada para manter as pinturas. Sim. Até também eu vou aproveitando aí que você falou sobre essa questão de mão de obra, né? Primeiramente, né, eu gostaria de saber assim, qual foi o seu interesse, assim, como começou o seu interesse por trabalhar nessa área, né? E assim, as pessoas, os jovens que também queiram seguir, né, esses teus passos, né? O que eles devem fazer? Que faculdades eles devem fazer? Conte-nos, por favor, um pouquinho. O Brasil conta com algumas universidades que têm o curso de conservação e restauração. Cursos muito bem qualificados, muito importantes, como, por exemplo, o da Universidade Federal de Minas Gerais e o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? São duas graduações muito prestigiadas, que formam profissionais da mais alta qualidade nessa área de conservação e restauração. Eu sou formada em artes visuais pela Unesp. A Unesp, infelizmente, não tem um curso de graduação de conservação e restauro, então eu fiz artes visuais, trabalhei a vida inteira na área cuidando de acervos, né? Acervos de obras móveis, em princípio, e depois eu vim aqui para Santos para fazer uma especialização, porque a pintura mural sempre foi uma paixão na minha vida. Eu queria muito saber fazer, poder restaurar, e vim me especializar aqui em Santos. Aprendi a fazer projeto de restauro aqui em Santos, e depois fiz uma segunda especialização em Olinda, Olinda e Recife, lá em Pernambuco, que era uma especialização mais voltada para canteiro de obras mesmo, para fazer um apanhado maior assim das minhas necessidades para fazer a restauração de edifícios históricos. Certo.
E, nomeadamente, na cidade de Santos, né, você também, né, participou de outros trabalhos, né? Conte-nos, por favor, quais foram esses trabalhos? Sim, eu tive já o prazer de fazer esse trabalho de prospecção pictórica, por exemplo, na Escola Técnica Escolástica Rosa, né, que hoje, infelizmente, se encontra fechado, mas foi feito um projeto de restauração também para o edifício. É um edifício super importante do Ramos de Azevedo, né? Então, eu participei do projeto para a restauração da Escolástica Rosa, fiz esse mesmo trabalho que a gente está vendo aqui, no Salão Cerejeira, foi feito em todo o edifício lá. Fiz restauração de pintura no Teatro Coliseu, no Outeiro de Santa Catarina. Já fiz alguns lugares muito bacanas aqui de Santos, a Casa de Câmara e Cadeia também. Alguns lugares muito importantes aqui da cidade, que continuam sendo preservados, e é super importante isso. Eu fiz esse trabalho tanto de prospecção, quanto de restauração, de fato, das pinturas. Certo, né? E né, qual assim o período histórico, né, da arquitetura assim que você pessoalmente mais gosta, que você acha bonito, né? E qual foi o interesse lá, não sei se foi na infância, na adolescência, que você decidiu, vou ser restauradora, quero fazer esse curso? Trabalhar com restauro foi uma coisa que aconteceu já na minha trajetória como profissional, né? Como eu falei, eu sou formada em artes visuais, eu trabalhava num ateliê com um artista, né? Eu era assistente dele, cuidava de todo o acervo. E aí, dessa necessidade que a gente tinha de cuidar do acervo das obras móveis dele, eu quis migrar também para a parte arquitetônica, né? Para as obras de grandes dimensões. Eu sou uma apaixonada pela pintura, sempre fui. Eu era daquelas crianças que desenhava muito. E a pintura sempre foi uma grande paixão na minha vida. E aí eu quis fazer a restauração das pinturas de grandes dimensões. Então, foi um caminho assim meio natural procurar uma especialização para fazer o restauro de pintura mural, né? Certo. E tem assim algum período histórico que você tem alguma preferência? Não tem exatamente assim, mas a gente encontra no estado de São Paulo exemplares lindíssimos de pintura mural, justamente nesse mesmo período que foi construído o Centro Cultural Português, no final do século XIX, início do século XX, né? A gente ainda tem alguns edifícios em São Paulo desse período que tem a mesma pintura com a mesma qualidade. Assim, a gente encontra exemplares maravilhosos de pintura mural desse período. Certo, né? E claro, né, Portugal, os portugueses, né, quando vieram, claro, tem uma influência muito grande na questão arquitetônica do país, né, e de Santos, né? E aqui, por exemplo, nós temos o mosaico português, né, nas calçadas, também os azulejos portugueses, né? Então isso realmente reforça assim a ideia que eles têm uma verdadeira escola nesse sentido. Sem dúvida. Sem dúvida, assim, os portugueses são conhecidos como excelentes conservadores de obra de arte, principalmente dos períodos mais antigos, né? Então, os italianos são conhecidos como restauradores, né? Há uma diferença. A gente sempre fala que a conservação ela é mais importante do que a restauração, porque em se conservando não se precisa restaurar, né? A restauração é sempre um processo mais invasivo. A conservação, fazendo uma boa conservação, a gente não tem necessidade de fazer nenhuma intervenção mais agressiva, né? Seja num objeto, seja num edifício. E os portugueses são reconhecidamente excelentes conservadores. Tem cursos maravilhosos de conservação e restauro em Portugal. E o próprio país, né, quando a gente visita, o que a gente conhece, a gente percebe que eles têm uma outra noção do quanto é importante a gente conservar e preservar os sítios históricos, né? É isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Portugal é Só a Gente, que mostrou como é o trabalho de restauração do Salão Cerejeira e também do que foi realizado no Salão Camoniano, do Centro Cultural Português de Santos. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência e continue assistindo nossa programação pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Uma outra opção é assistir pelas TVs Smart LG e Samsung e também pelo aplicativo Sou TV.
É muito simples. Baixe gratuitamente pelo celular e assista nossos programas pelo canal 123. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral.